Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou trazer um vídeo de extras, bastidores. Então, na verdade, eu e o PH acabamos nos empolgando muito quando a gente falou sobre filmes históricos e para poder ficar um vídeo de tamanho aceitável no YouTube, a gente acabou cortando muita coisa, alguns filmes foram cortados da lista e eu juntei eles aqui para fazer um vídeo extra e vocês poderem conferir o resto do conteúdo. Se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever. Nesse sininho aqui, ó, tem outros conteúdos. Estou sempre falando de filmes, séries e outras coisas. E tem também o meu curso de escrita, o curso Começar a Escrever Contos. Se você tem vontade de aprender a escrever ou conhece alguém que tem vontade de aprender a escrever, esse primeiro módulo é gratuito e se você gostar dele, você se matricula no curso e aí a gente entra nesse processo de aprender sobre escrita criativa. Então, fiquem com o vídeo. Próximo filme, esse leva a gente de volta para o medievo. O Fio dos Tambores? Cruzada. Ah, não. Ah, não. Ah, vai todo mundo falar mal. Não. Esse filme é bom, mano. Aí vem falar da versão do Ridley Scott. Tem a cara. versão do Ridley... O Ridley Scott é um cara que ele gosta de fazer... Cara, por que não deixam o Ridley Scott fazer a versão dele logo, cara? Não sei, cara. É uma boa pergunta. Foi tão triste. Não sei, cara. Eu não sei, sabe por quê? Porque O às vezes dá Blade ruim. Runner, Às o vezes ele Blade faz o que ele quer e sai Prometheus, entendeu? Que por sinal eu gosto. Não me julguem. Eu gosto de Prometheus. Mas às vezes sai Prometheus. Tem seu valor. Mas vamos lá. O Blade Runner tem a versão que foi pro cinema, ninguém gostou. Que era do diretor, do produtor. Aí, ele tava trabalhando na versão dele, desistiu. Aí a versão que lançaram depois, posterior, DVD, Blu-ray, etc., foi a versão que uma menina encontrou, uma moça encontrou nos arquivos lá da produtora. É a versão mais aceita. E aí depois ele lançou a versão dele, que odiaram. O Ridley Scott tem sérios problemas com versão. Ele né? tem certo problema com estúdios. Mas a verdade é que, de fato, esse é um filme que tem uma versão do diretor que é muito melhor do que o filme original. Mas mesmo assim, não dá pra ir a cavalo dos cantos que eles andavam. Não dá, Wilson. Sim, a distância era longa. Mas é porque o filme... 5 dias pra atravessar a Europa toda. a Europa inteira. Cara, quantas pessoas que atravessavam a Europa e chegavam vivas? O filme vai justamente falar ali do auge da época das cruzadas, né? No caso, Jerusalém está sendo controlado pela Europa, né? Pelo Ocidente. Temos um rei europeu sentado em Jerusalém. Aqui a gente tem a figura da grande liderança árabe da época, que era o Saladino, né? O conquistador, que foi um imperador. Bruto. Por sinal, um imperador conhecido muito por sua nobreza, né? Por Mas ser bruto. sábio. Claro, Mas bruto. ninguém vira um imperador do Império Gigante sem ser bruto, não. Maquiavel bateria palmas. Mas muito conhecido por ser sábio, assim, ele tinha eu acho que é uma das alcunhas dele relacionada com sabedoria. Então o Saladino, então tá justamente esse conflito, né? E aqui a gente tem o personagem do Orlando Bloom, que é o Balian, que é um herdeiro de um nobre que estava lutando lá junto com lá em Jerusalém, e ele morre e o Balian é levado para poder assumir ali as propriedades e o título de seu pai. Você vai falar que a melhor atuação do Orlando Bloom também? Eu achei que o Orlando Bloom nesse filme, eu achei que o Orlando Bloom... A gente aqui tá atrás de inscritos. A gente tá atrás de pagantes do curso de crítica. Do curso de crítica, não. Não respondi a pergunta. Eu acho que ele... Curso de escrita. O PH deu um spoiler aí no curso de crítica, não, será? Não, mas a verdade é que eu achei que ele pegou o Aragorn e vestiu o Aragorn, que ele tava de Legolas, aí pegou a indumentária do Aragorn e vestiu, e aí ele foi fazer esse filme. Mas é um filme interessante, ele, de fato, mais uma vez, contexto histórico dele É tudo profundamente errado, né? questionado. Profundamente errado. Profundamente questionado, nada, na verdade, se sustenta. É uma ficção. Então, vamos partir do ponto. É uma ficção que tem como plano de fundo as cruzadas. O meu problema com ele é a pretensão. O Gladiador, ele não tem pretensão de ser uma foto histórica. O próprio Patriota, podemos discutir, mas eu não acho que ele tem a pretensão. Ele tem a pretensão de mostrar como o Mel Gibson sabe correr bem com a machadinha na mão. É sério, pô. Agora, esse Mas tem a é um filme pretensão. do Ridley Scott, E né? tem a pretensão histórica. Esse é o meu problema com ele. Sabe? Ele realmente, ele quer... Ele quer ser um grande filme histórico, né? Ele quer vestir essa peça. Vale destacar que as cruzadas são um período histórico que durou ali fim do século X, fim do século XI até o século XIII, 12, 13, né? Que foram justamente... 13 já tinha perdido
o movimento já tinha perdido. Já tava ficando fraco. Já tava mandando menino, já tava mandando um cachorro. Tava besta. Já. Mas a verdade é que o objetivo dessas missões eram colonizar, né, o Oriente. Na verdade, não só o Oriente, era especificamente Jerusalém, porque a Igreja Católica, né, e fique claro, era uma coisa feita pela Igreja Católica. Sim. A Igreja Católica conclamando... Financiada e solicitada. Os reis da Inglaterra, os reis da Europa inteira, da Europa cristã, para recuperar a Terra Santa que estava sob o controle dos mouros. Né? Agora, o filme, o que eu gosto desse filme especificamente? Ele tem uma coragem muito forte, porque ele sai depois do 11 de setembro, onde está o auge do preconceito contra o Oriente Médio e os árabes. E ele dá uma fanada. Né? E ele dá uma fanada. A verdade é que os personagens ruins e vilanizados da narrativa são os europeus. Né? E o Saladino, no filme, não só é retratado como sábio, mas como nobre. O Saladino é um personagem que aparece na narrativa, correto? Não só ele... Um cara tão bruto, não sei nem se ele era tão nobre assim, não. Mas na realidade a maior parte dos personagens árabes, né, ou muçulmanos, eles aparecem justamente, né, como pessoas mais sóbrias, mais sérias, e os grandes vilões, os personagens perversos são os europeus. O que, pra você pensar, um filme que... e vou dizer, esse foi um dos fatores pelo qual esse filme foi execrado. Porque pós 11 de setembro, você fazer um filme que critica o Ocidente e exalta o Oriente, ou pelo menos que vilaniza um conflito entre esses dois grupos, isso pesou bastante contra esse filme na época. Pode ser. Mas não é só esse o problema do filme. Como eu disse, o filme é meio mal engembrado, né? A questão da precisão histórica e das decisões. Mas esse engembramento, pelo menos essa parte... E eu nem achei ele bom como filme, cara. É justamente esse problema. Ele não é tão bom como o filme. Porque ele é engembrado. E que é o que o Ridley Scott corrige no... A montagem é melhor. A montagem dele é melhor. As cenas que adicionam, elas corrigem a motivação do... E faz os cavalos Galean serem menos fantasiosos. Os cavalos... Dá um pouquinho mais de tempo para os cavalos chegarem lá no canto certo. Mas, ainda assim, fica indicação. Eu acho que um filme tem uma cena de batalha muito boa, né? O seco... Eu acho legal pra você olhar e depois dar uma buscada direitinho no Wikipedia, buscar alguns livros. Eu acho que ele acerta coisas como, por exemplo, indumentárias, as roupas de guerra. O Monty Python é mais preciso. Os equipamentos de guerra, né, que eles usam no cerco a Jerusalém, né? As escadarias. A ideia de cerco dele é legal. Os trabucos destruindo as muralhas, dele é bem legal. A aparência de Jerusalém, né? Jerusalém tá retratada de uma maneira interessante. Uma outra coisa que é retratada de maneira interessante também é as partes do próprio Oriente, né? As terras do Belian, que são terras lá, você vê que não é só aridez retratado, eles mostram as paisagens. Então, é um filme que ele tem elementos interessantes. O problema é que, se você for assistir ele, busque a versão do diretor, porque tem problemas históricos? Tem. Mas na versão do diretor, ele corrige os problemas cinematográficos. Legal. Show? Show. Fechamos? Vamos pro próximo. Esse aqui tem uma trilha maravilhosa. Vai. E é filme de gangue. Mas não é Pirangueiros versus Roqueiros. Não. Não, é Gangues de Nova York. Gangues de Nova York. Esse é um filmaço. E aí eu pergunto pra você, é cinema? Não, esse é outro assunto. O filme é dirigido por Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, né? Filme lindo, cara. O ato de fazer a barba nunca foi tão bem retratado no cinema. Hein? Cara, Daniel Day-Lewis é uma força, né? É uma força da natureza. É a entidade. Só que eu não tenho apropriação histórica nenhuma pra saber se é um filme historicamente bom. Ele tem algumas falhas históricas, mas de modo geral ele é bem preciso até. Aquele contexto histórico ali da formação em Nova York, né? Era Nova York que estava isso, beleza. Isso... Então você tem uma cidade que basicamente é uma cidade de imigrantes e, querendo ou não... Irlandeses, escoceses... italianos, japoneses, chineses, que aparecem pouco na narrativa, mas estão também lá. E o pessoal lá do Demolidor, da mão. E aí o que acontece, né? Isso obviamente cria ali grandes tensões políticas dentro do local, especialmente porque você já tem uma população nativa de norte-americanos que, assim, é aquele nativo, aspas, né? É uma geração de nativos que se acha nativo. Que se acha nativo, mas no fim das contas não é. Então isso criou ali uma série de tensões. É nativo, mas se tiver uma oportunidade de tirar o visto...
né? Tirar a naturalidade. Se fizer, é nativo, mas se fizer aquele teste do DNA pra pegar o mapeio, não sustenta. Não dá nada de bruto. É porque, na verdade, a América é um continente de imigrantes, a gente né? é assim, né? Essa é a realidade da América, um continente de imigrantes. Mas sabe uma coisa, desculpa, não interromper mais uma vez. Não, você tá no seu canal. Nova York tem o tal do Five Boroughs, né? As Sim. 5 vizinhanças. Queen, Harlem, Manhattan, Brooklyn e Bronx. São os 5 boroughs, né? O Five Boroughs lá, as 5 vizinhanças de Nova York. Nova York não é uma cidade, é um compêndio. E esse filme retrata isso. O grande lance desse filme, tirando a parte histórica, tá? O grande lance desse filme é retratar como essas 5 Nova Yorks foram forjadas, foram formadas em uma. E aí tem outros filmes que se entrelaçam muito bem com esse. Um é Warriors, se entrelaça muito bem, e também é de gangues e tal. É um filme de gangues, um e filme mais distópico. E bem mais tarde um filme de romance chamado Brooklyn, que até concorreu ao Oscar, é com a Saoirse Ronan. E tem o Domhnall Gleeson e tal. Por que se entrelaça? Porque você vai ver aqui uma história simples acontecendo numa cidade complexa. Aqui você vai ver no Gangue de Nova York uma história complexa na formação de uma cidade complexa. E por fim o Warriors, que é uma galhofa no meio dessa confusão que quer justamente retratar essas 5 personalidades que tem em uma cidade só. Uma coisa curiosa... Você esperava por isso? Não, achei que você trouxe aqui um paralelo maravilhoso. Sabe qual é uma das coisas mais que é a mais absurda, mas é a mais real? Que é aqueles motins, né? Aquele bombardeio à cidade, né? Que o filme tem o clímax dele. Quem joga Assassin's Creed sabe. Naquele bombardeio que acontece na cidade, e aquilo aconteceu de verdade. A cidade começou com vários motins, por sinal, uma coisa que o filme mostra, mas mostra de maneira discreta. Nesses motins, muitas pessoas negras foram assassinadas, né? Enforcadas em praça pública e tal. Você acha que o filme faz um paralelo disso com algumas imagens, né? Mas muito pouco. Mas muito sutil, ele não aprofunda. Ele porque ele é 2 estudos de personagem. Sim. Esse é o grande fato, é esse contra esse. Exato. Ele se foca muito mais nisso. Então, mas aquele contexto, né, de que houve um conflito de gangues, esse conflito acabou desencadeando o bombardeio da cidade e um caos social, aquilo aconteceu de fato. Obviamente não era só o conflito de gangues, né, havia a questão do alistamento obrigatório e a disputa também de classes, né, no qual os filhos dos ricos não podiam pagar para não se alistar. Então você tinha realmente todo o cenário, e por sinal, o cenário e a ambiência também é algo que foi muito bem feito no filme, que são erros que Fotografia, nossa senhora, fotografia, design de produção altíssimo. E é um filme difícil de fazer, né? Porque você está recriando uma cidade, né, um século depois, então uma cidade que inclusive nem tem tantos registros assim para o que por um lado é bom, né? Sim. Não tem tantos registros que a gente não tem uma comparação, mas mesmo assim tem muitos estudos em cima. É porque as cidades muito grandes, cidades como Nova York, que acabaram recebendo muitos imigrantes, especialmente nesse período, eram cidades que se transformavam muito rápido. Sim. Então, numa base de dias, de semanas, você tinha novos bairros inteiros formados pelo volume de gente que chegou ali, vai se ajeitando e vai construindo suas cidades, né? Coisa, por exemplo, que acontece hoje na China, né? As cidades chinesas crescem tão rápido que eu estava até vendo uma matéria um dia que encomendaram uma maquete. Quando o arquiteto terminou a maquete não representava mais a cidade, porque a cidade cresceu rápido demais. Então, essa efervescência... O cara foi pegar a maquete, já não era mais lá. Já não era mais lá. Não era aqui não, a prefeitura, rapaz. Mas enfim, tá aí Gangues de Nova York. Eu acho, de verdade, toda a lista, juntando esse canal e do teu, uma das melhores indicações nossas. Esse é top. Eu gosto muito do Gangues de Nova York. Mas vamos pro próximo. E o nosso filme, esse aqui tem que baixar o tom, nada de sorriso. É verdade. Acabou o sorriso. É verdade, a lista de Schindler. Né? Um filme que, assim como apontamos lá no outro vídeo, é outra história vista de baixo, com um ângulo completamente diferente. O Schindler, ele faz literalmente uma lista, né, de pessoas que ele passa a trabalhar com ele. Ele convence o exército do partido nazista. Ele convence o partido nazista que aquelas pessoas deveriam trabalhar para ele, mas na verdade ele estava salvando aquelas pessoas do horror da guerra. A Lista de Schindler é um filme que vai se focar bastante na questão dos campos de concentração e extermínio dos nazistas. Filme muito artístico de todos, talvez o mais artístico aqui. É um filme... Preto e branco e jogo vermelho. Eu acho que é o filme onde o Spielberg mostra todo o brilhantismo dele como um diretor, né? Porque o Spielberg ele gosta muito de flertar entre o blockbuster e o cinema
tradicional, mas nesse filme é um filme que você vê assim, esse é um cara que entende da sétima arte e aqui nesse filme ele decidiu colocar tudo que ele sabe, tudo que ele é bom nele. É outro nível. Sim. É outro nível de Steven outro Spielberg, né? É outro Spielberg. Não que não... Não que ele não seja bom, é simplesmente mas só que ele acerta perfeitamente o tom do meloso. Ele sabe que num determinado momento ele tem que ser forte, muito forte. O personagem do Liam Neeson, absurdo. E muito bem escolhido o Liam Neeson como cast, porque ele é ele tem um rosto... Exato. Ele tem a imagem do nazista que era necessária para o filme possuir. Mas tem uma aceitação americana. Sim, e não só isso. E era importante essa imagem do nazista, mas para justamente fazer a quebra do sujeito que está indo contra o sistema, né? Que está tentando ir contra o sistema. Perfeito. Então, é muito bem escolhido. E um dos melhores finais da história do cinema. Como ele constrói, como ele tem a gente na mão o filme inteiro, qualquer final funcionaria. Mas, como ele inverte um pouco a situação e até abre mão de alguns apuros históricos. Sim. Abre mão um pouco. E aí ele vai nas pessoas, literalmente nos nomes das pessoas, perfeição. Esse contexto, né? Esse contexto de Segunda Guerra Mundial, ele é muito, muito explorado. E é um filme que demora a acontecer. Ele é um filme lento. Ele é um filme lento, demora a acontecer, você tem que entender perfeitamente bem o Schindler, você tem que entender perfeitamente todos os personagens. Sim. E essa questão dos campos de concentração é muito explorada dentro da ficção, né? Até porque Hollywood, isso é uma denúncia que a galera que é fascista faz, mas a verdade é que a Hollywood tem muitos judeus dentro de Hollywood, né? Fazendo esse trabalho de produção de filme, então é muito interessante como essa memória triste ela é constantemente resgatada. E eu falo isso de um ponto de vista de historiografia mesmo, né? Como a força, o poder econômico, ele permite que você resgate determinadas narrativas terríveis e que mantenham a memória daquilo e obviamente, para conscientizar e educar as pessoas. E eu faço esse paralelo porque aqui no Ceará nós tivemos... E assim, não é a mesma coisa, são coisas bem diferentes, eu quero deixar bem claro. No Ceará nós tivemos campos de concentração também. Os campos de concentração... com relação à seca. Exatamente, relacionados à seca. Só que não existe memória disso no Brasil. Né? E da mesma forma existe uma política de Estado para segregar as pessoas, para deixar as pessoas morrendo de fome, de doenças, mas a gente não conhece essa memória. Por quê? Porque as pessoas que são donas dessa memória, elas não têm poder aquisitivo, político e para que faça essa memória chegar. E quando poderia ter, rapidamente vieram outros e trataram de terminar de destruir. Sim. Então é importante perceber... E aí a gente dá para a arte. Sim. O bom é que quando não tem registro histórico, e por isso falta de apuro histórico, é o momento da arte vir preencher essa lacuna. Sim. Então, já que não tem, fique livre. Eu acho que o Schindler vem com essa força, sabe? Tem sim historiografia para aquilo que aconteceu, mas a arte flui. Tanto que o final fica bem claro, que o Spielberg ele assume o artístico em cima de qualquer coisa. E aí, da mesma forma... Eu devo te dizer, esse é o dever do artista. O artístico, ele não é um historiador. E agora, falando bem sério, da mesma forma como o gladiador pode fazer o que fez, colocar personagens ali, bagunçar a história, mas para trazer um panorama, e de certa forma, como o Cruzada faz, só que eu acho que ele falha artisticamente, o Schindler ele também pode fazer isso. E ele fica com o pezinho muito firme na história, só que o pé da arte vence, é um pé mais firme, mais, principalmente no final. Ele se dá o luxo, é como você falou, o historiador ele tem que escrever livro de história, ele tem que dar aula, ele tem que pesquisar e confirmar. Cabe, na realidade, ao professor de história pegar esse filme e dizer isso aqui é assim, isso aqui não é assim, e dialogar com isso. O Spielberg não é historiador, não. Ele tem que fazer da ficção é ficcionar, né? Então, eu tenho que defender os dois lados, porque eu sou escritor e historiador, então eu tenho que ter um pé. E preencher lacunas, que é que eu acho que o Spielberg faz muito bem. E se você gosta de mim, do PH Santos, e quer ouvir mais a gente falando sobre cinema, aqui no link na descrição tem o meu podcast Cinema em 3 Atos, meu e do PH, ele é dono desse podcast aí, tanto quanto eu, e ele tá sempre presente nas edições e a gente fica discutindo e aprofundando, a gente sempre fala de um filme de streaming, e um filme das telonas, e um filme dos cinemas, então vão lá conferir esses papos que é sempre bem legal e bem divertido. A gente se vê na próxima, e tchau!